Esse é um dos momentos mais importantes no culto. E é o momento mais tenso para quem fala em nome do Senhor. Os que estão começando agora a dar estudo, pastor, eu estou nervoso. E eu tenho dito para eles, eu fico dessa maneira todas as vezes. Talvez menos, mas fico, não é? E nós queremos pensar nesta noite com os amados irmãos por causa do sangue de Jesus. Está lá no livro de Hebreus. E nós olhamos no dia da ceia, no capítulo 9, que a lei, com todos os seus rituais, apontavam para algo maior e melhor, que a antiga lei, o Velho Testamento, era a sombra do que havia de vir, a nova lei que foi alicerçada no sacrifício de Jesus Cristo. Ela é maior, ela é melhor, ela é a realidade, ela não é a sombra do que haveria de vir. Por isso, no capítulo 10, que nós vamos olhar nesta noite, que continua discorrendo sobre a diferença entre a antiga e a nova lei no Novo Testamento, nós queremos pensar sobre esse assunto com os irmãos. Mas antes, vamos orar? Deus eterno, toma-nos nas tuas mãos, para que a tua palavra, que é a verdade, a tua palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, venha desnudar a nossa alma, o nosso coração, venha apontar para nós aquilo que é mais importante, venha transformar o nosso ser, venha nos levar a te conhecer como o Senhor é, e possa mudar o rumo da nossa vida, para que a glória seja tua, para que a nossa vida seja edificada e transformada, para que aqueles que já têm a Jesus firmem os seus passos andando nos seus caminhos, e aqueles que ainda não te conhecem venham a te conhecer nesta noite como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Então, meus amados irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós temos confiança de entrar na presença de Deus. É o que nos diz capítulo 10, versículos 19 até o versículo 22. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Amados irmãos, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, cada um que já o aceitou, reconhecendo o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, tem plena confiança para chegar no lugar santíssimo, como nós acabamos de ver agora. O lugar santíssimo é a habitação de Deus, ou era a habitação de Deus na antiga aliança, lá no Velho Testamento. Era o lugar onde estava a arca da aliança. E nesse local, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, oferecendo sacrifício pelo povo, por si mesmo e pelo povo, para perdão do pecado do corpo.
que o texto que nós vimos na última pregação em Hebreus mostrou-nos isso. Na nova aliança, pela morte de Jesus, a Bíblia nos diz que foi aberto um caminho novo e vivo, e nós somos colocados diante do próprio Deus, o local onde apenas e tão somente o sumo sacerdote podia estar. Eu e você podemos chegar lá. A palavra de Deus é clara com relação a isso. Você não precisa querer chegar na presença de Deus procurando um dos pastores da igreja. Não há necessidade. A Bíblia diz que através do sangue de Jesus, nós nos tornamos sacerdotes. Nós podemos chegar na presença de Deus. É verdade que como sacerdotes nós também podemos levar pessoas a Deus, mas necessariamente isso não é preciso. Nós somos colocados diante do próprio Deus. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da oração. Quando você ora, você está falando com Deus Pai, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele já rasgou o véu de alto a baixo, a fim de que qualquer pessoa que aceitou a ele como Senhor e Salvador da vida, pode penetrar no lugar santíssimo, porque aquele véu não mais existe. A palavra de Deus nos mostra isso. Mas continuando olhando aí em Hebreus capítulo 10, o versículo 22, ele nos diz: aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. O que é exigido de cada um de nós para chegar diante de Deus, para entrar no lugar santíssimo? Um coração sincero, um coração aberto, um coração sem fingimento, um coração arrependido, um coração com plena certeza de fé. Isto é, sem dúvida alguma. Todos nós somos pecadores, salvos pelo Senhor Jesus, e nós pecamos. E o que é que temos que fazer? Nós temos que chegar diante de Deus, dizendo: Deus, eu vim aqui para pedir perdão ao Senhor. Eu quero falar contigo, mas em primeiro lugar, aquilo que me impede de estar diante de ti é o pecado, e eu estou aqui confessando o meu pecado ao Senhor. E você pode abrir o coração diante de Deus, em forma de pedido de perdão, em forma de pedido por necessidades suas, em forma de pedir em favor de uma determinada pessoa. Você pode fazer isso. É dessa maneira que a Bíblia diz que nós devemos chegar diante de Deus. O coração nosso precisa estar purificado dos pecados. Isso significa vida moral e ética exposta numa vida, numa prática de vida regulamentada pela Bíblia. E isso quer dizer que o nosso corpo ele está lavado com água limpa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha vida está consagrada a Deus, que eu estou chegando diante de Deus, segundo a palavra dele, que eu estou procurando viver nesse mundo segundo os princípios que a palavra estabelece, não segundo o padrão que o mundo estabelece. Não, nós não podemos substituir de forma alguma os princípios, os padrões da palavra pelos padrões do mundo. Eles até parecem ser bons, e em certo sentido são bons, mas eles não são perfeitos. A palavra de Deus, sim. A palavra de Deus, então, ela pode me levar a ter uma vida moral pura, pode me levar a ter uma vida ética que realmente agrada a Deus.
ética no meu trabalho, na minha escola, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. Isso é ética. Cada profissão tem sua ética, e a palavra de Deus tem a ética dela para a minha vivência em qualquer lugar onde eu estiver. É isso que o sangue de Jesus faz. Não se admite alguém que diz que tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem uma ética que fere a palavra de Deus, fere os princípios, que dá mau testemunho. Não, isso não pode acontecer, porque o sangue de Jesus, ele é quem nos dá capacitação para essa vida, que o texto está nos dizendo. Dessa maneira nós temos que viver. João capítulo 17, versículo 17 nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a Bíblia que nos santifica. É por esse motivo que até certo ponto pastores se tornam até chatos em chamar a atenção da igreja para a leitura da Bíblia, para o estudo da Bíblia, porque é através da Bíblia que nós teremos uma vida santificada. Não existe outro meio. Mesmo frequentar cultos não resolve. Se você, ao chegar em casa, não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, a palavra de Deus, você não terá uma vida santificada. E o próprio Jesus é a verdade. Por isso que ele mesmo está dizendo: santifica-os na tua verdade. A palavra é a verdade, Jesus é a palavra. Mas existe uma outra razão com relação ao sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, nós confiamos na fidelidade de Deus. Versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. A promessa que Deus fez, Ele a fez logo que os primeiros seres humanos pecaram. E que promessa é essa? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós encontramos: porém inimizade entre você e a mulher, Deus dizendo para Satanás: entre a sua descendência e o descendente dela, esse te ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então veja bem, meus amados irmãos, nós precisamos estar firmes, nos apegar de maneira muito firme, sem vacilar, por causa da esperança que nós professamos. Você crê em Jesus? Você tem proclamado a Jesus para as pessoas a quem você conhece? Você tem testemunhado com a sua vida diante delas? É isso que o texto está dizendo. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir sua promessa, a Bíblia está dizendo. Então Deus, Ele disse para Adão e Eva: a vida de vocês precisa ser mudada, precisa ser transformada. Vocês não podem continuar sendo enganados pelo diabo. Então Deus, Ele deu um jeito para que Adão e Eva não continuassem no pecado, para que Adão e Eva não fossem para o inferno. A Bíblia diz que Deus é um jeito. E Deus é um jeito para nós também. Mas vejamos o cumprimento dessa promessa. Ela foi renovada. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. A promessa foi falada, foi dita. Deus fez a promessa para Adão e Eva e para todas as gerações pós Adão e Eva. E Deus agora está renovando essa promessa através do profeta Isaías,
falando do nascimento daquele que era o cumprimento da promessa. E essa promessa foi cumprida. Mateus capítulo 1, versículos 22 a 25. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, Jesus é esse cumprimento da promessa que Deus fez para nós. Quantos aqui já alcançaram essa promessa? Quantos já alcançaram essa promessa? Estou perguntando porque tem gente que vai estar com dificuldade de levantar a mão. Será? Se você não professa essa fé aqui dentro, você vai professar lá fora. Entende? Agora, se você não levantou a sua mão, é porque essa promessa, ela foi feita para você também, mas você ainda não confia nessa promessa. E nesta noite, Deus quer te alcançar com essa promessa. Jesus Cristo, que veio para morrer em nosso lugar. Então, Jesus Cristo é o Deus conosco. Ele está conosco. Todos que foram alcançados por essa promessa têm a Jesus dentro de si. E o apóstolo Paulo, ele confirmou o cumprimento dessa promessa. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amados, nós que já fomos alcançados por essa promessa, nós somos aqueles que precisam pisar em Satanás. Nós precisamos fazer isso através da nossa vida, através do nosso testemunho, resgatando pessoas que ainda não foram alcançadas por essa promessa. E eu volto a dizer, você tem um emprego não é somente para manter a sua família. Você tem um emprego para lá naquele local, você viver eticamente como a Bíblia ensina, a fim de que os seus colegas que ainda não alcançaram a Jesus sejam alcançados por essa promessa. Se você não tem feito isso, se você é alguém que só está no seu trabalho, pensando em levar o seu salário para dentro da sua casa, para sustentar a sua família, você não está ajudando os seus colegas a alcançar essa promessa. Deus deseja que você faça isso. E você precisa fazer isso, porque é uma ordem que Deus deu para cada um de nós. E o autor aos Hebreus, ele autenticou o cumprimento dessa promessa. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Jesus já fez isso, através do seu corpo, através do seu sangue, lá na cruz do Calvário, e foi autenticado através da sua ressurreição. Quando o diabo achava que Jesus estava aniquilado, Jesus ressuscitou, e através da igreja, Jesus está pisando na cabeça de Satanás, como a profecia lá em Gênesis nos diz. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos estar firmes, nós não devemos duvidar quanto a essa esperança que temos professado, porque Deus é fiel no cumprimento dessa promessa, e Ele já foi fiel, Ele já enviou Jesus, e Ele está sendo fiel, salvando pessoas, e Ele quer ser fiel através da minha vida e através da sua vida, para que nós levemos essa promessa àqueles que ainda não têm, o sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Tito capítulo 1, versículo 2,
essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Meus amados, por esse motivo é que eu e você não podemos vacilar. A esperança é real, ela é verdadeira, ela transformou a nossa vida e ela quer transformar a vida de outras pessoas. Não vacile, testemunhe. Se tiver oportunidade, fale, porque Deus quer alcançar outras pessoas. Mas por causa do sangue de Jesus, nós também somos motivados mutuamente. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros, está falando aqui de irmãos em Cristo Jesus, na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo, agora que o dia está próximo. Com muita tristeza, quero informar que 48 pessoas deixaram de fazer o recadastramento da igreja e eles não são mais membros da nossa igreja. Foi anunciado durante 4 meses intensivamente, nos nossos cultos, através das redes sociais que nós temos, e 48 pessoas deixaram de ser membros da igreja por causa disso. Elas já não estavam vindo, e elas autenticaram dizendo, olha, nós não queremos mais. Certamente elas foram motivadas para manter a comunhão, para estarem entre nós, foram encorajadas, mas elas não quiseram. A Bíblia aqui está dizendo que nós devemos motivar uns aos outros. E diz que devemos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Meus amados, a igreja reunida, ela encoraja, ela solidifica a prática desses 2 princípios. É por esse motivo que você não pode vir de vez em quando nos cultos da igreja. Você deve vir em todos os cultos da igreja. Você não pode ficar em casa aos domingos assistindo jogo de futebol ou um programa de televisão que você acha legal e não vem aos cultos da igreja. Certamente irmãos da igreja têm ligado para você, têm mandado mensagem para você, têm encontrado com você, dito, olha, eu senti sua falta, e você dá uma desculpa ou outra. Você está sendo encorajado para você estar reunido, para que você solidifique a sua fé nessa promessa, para que você possa ser alguém praticante das boas obras. É importante que você faça isso. Então Jesus estabeleceu esses 2 princípios por eles serem fundamentais à saúde da igreja. E quando eu estou dizendo a saúde da igreja, eu estou dizendo da minha saúde, da saúde de cada um de vocês. Porque às vezes a gente confunde, a gente pensa igreja nesse prédio, não. É cada um individualmente, é cada pessoa, eu estou usando uma redundância, cada um individualmente, para mostrar que é para mim e é para você. Nós não podemos levar a vida, eu vou quando eu quero. Ué, você não confia na promessa, você não é salvo, você não é irmão em Cristo Jesus, você não é cristão, é aqui o seu lugar. Você tem que estar aqui. Veja bem, Jesus estabeleceu esses 2 princípios fundamentais à saúde da igreja. João capítulo 15, versículos 12 a 14. Esse é meu mandamento, Jesus dizendo, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno.
A prática do amor. Como é que eu posso praticar o amor se eu não estou com meu irmão? Se eu não vejo meu irmão, eu passo uma semana, 15 dias, um mês, e não vejo meu irmão. Eu não ligo para ele. Eu não falo com ele. Como é que eu estou na prática do amor? Eu não vou na igreja porque eu não gosto de algumas pessoas. Onde é que está a prática do amor? Você vem na igreja, não é porque o seu irmão é legal. Você vem porque você é irmão dele. E se você quer entender um pouco disso, nós estamos estudando sobre os temperamentos. Nós somos diferentes. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Nós não somos iguais. Mas nós temos que mostrar amor àquela pessoa que ela não bate com os meus pensamentos, que ela diverge dos meus pensamentos, mas na palavra, no amor, nós temos que ser iguais. Eu tenho que amar o diferente. É isso que a palavra de Deus está querendo mostrar para nós. Então, vocês, Jesus Cristo está dizendo, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. E que foi o que ele ordenou? Amem uns aos outros como eu amo vocês. Foi isso que Jesus ordenou. E é isso que nós temos que fazer. E o Senhor Jesus ainda usou duas analogias sobre o valor da prática das boas obras. Está lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que serviria? É possível torná-lo ou salgado outra vez? Só será jogado fora e pisado pelos homens, pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Meus amados irmãos, a prática do amor e das boas obras mantém uma igreja saudável e em expansão. Uma igreja que não pratica esses dois princípios bíblicos, ela está doente, ela está raquítica, ela é incapaz de viver esse amor. E Jesus que está dizendo isso aqui para nós. Ele está dizendo como é que nós devemos viver. Como sal. O sal é importante. Ele não deixa as coisas apodrecer. Ele dá sabor aos alimentos. E é assim que nós também devemos ser. O ambiente onde você está apodrecendo, você é o sal. Você não pode deixar apodrecer ali. E eu me lembro quando eu estudava, quando eu trabalhava na fábrica de calçados, trabalhei durante vários anos. Quando eu chegava, as pessoas diziam, olha, eles me apelidaram, né, lá no meu trabalho, de irmão, porque eu era crente no Senhor Jesus. Opa, o irmão está chegando. Acabava aqueles assuntos indecentes que eles estavam conversando. Eles não falavam. Sabe? Isso é ser sal. É isso que tem que acontecer. O ambiente onde você está, você vai salgar. Você não pode deixar apodrecer. E se você não usa o sal, você que é o sal, se você não usa essa influência, o ambiente vai apodrecer e você vai apodrecer junto. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo aqui da luz, brilhar aqui dentro é fácil, não é? Cantamos junto, levantamos a mão, falamos amém, glória a Deus. Aqui é fácil.
e diante dos colegas de escola, de trabalho, na vizinhança. O que é que nós fazemos? A nossa luz está brilhando? As pessoas conseguem enxergar as trevas nas quais elas estão vivendo? Ou quando nós chegamos, a nossa luz não brilha e continua a escuridão? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então nós precisamos viver esses dois princípios. A prática do amor para com os irmãos em Cristo Jesus e para os nossos amigos, nós devemos amá-los como eles são, não fazer o que eles fazem de errado, mas amá-los como criaturas de Deus, para que eles se tornem filhos de Deus. E nós precisamos brilhar a luz de Jesus diante deles. É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós, são dois princípios. E o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte em Colossenses 3,14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus amados irmãos, o sinônimo de amor é perdão. O sinônimo de amor é perdão. Deus quer que nós vivamos assim. Deus deseja que nós vivamos assim. Você está de cara virado com alguém aqui dentro? Peça perdão para Deus hoje à noite. Quem sabe agora. Porque você está quebrando esse elo do vínculo da perfeição. Não importa. Hoje, por exemplo, nós tivemos assembleia aqui. Tivemos ideias discordantes. Agora você vai passar perto da pessoa que discordou do seu ponto de vista e nem olhar do lado, nem falar boa noite, tudo bem? Você vai fazer isso? Não. De forma alguma. Diante de posições podemos ter divergência, mas não podemos deixar de amar as pessoas, de jeito nenhum. E é isso que Deus está dizendo na palavra dele, que acima de tudo isso, porém esteja o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E Deus quer que nós vivamos dessa maneira. E nós queremos concluir a palavra dessa noite, dizendo que por causa do sangue de Jesus, nós temos confiança de entrar na presença de Deus. Se você não tem entrado na presença de Deus, e eu já disse no começo como é que nós entramos na presença de Deus. Nós entramos na presença de Deus através da oração. Se você é alguém que não tem orado, você é uma pessoa que ainda não tem levado a sério o sangue de Jesus, que foi derramado em seu favor. Porque por causa do sangue de Jesus, você precisa ter confiança de entrar na presença de Deus. E se você não está entrando na presença de Deus, alguma coisa na sua vida está fora de lugar. E quando eu digo na sua vida, é no seu coração, na sua alma. Está fora de lugar. E aqueles que não chegam na presença de Deus, é porque existe uma barreira. O Senhor Deus disse que a mão dele não está encolhida para poder atender e ouvido para não poder ouvir. Mas ele diz, mas vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quem não pede perdão dos seus pecados, arrependido, não consegue chegar na presença de Deus. Não ora. Não ora. Apesar da presença de Deus estar livre para você chegar lá, mas você não está livre, você está prisioneiro do pecado ainda. Arrependa-se. Volte à presença de Deus. Deus quer te ouvir. Deus quer que você fale com Ele. Deus está aberto para poder te ouvir.
Quem sabe você quer falar a Deus com relação a emprego. Seu emprego lá está uma bagunça, a coisa lá está complicada, você cada vez mais chateado com o seu emprego. Você já chegou diante de Deus e contou para Ele por que razão que você está chateado? Você já pediu para Deus, abriu o coração para Deus e disse: Deus, eu estou chateado por causa daquele meu colega, por causa daquele meu chefe, por causa do meu salário. Você já falou isso para Deus? Você já contou para Deus que você até desejou mal para o seu chefe? Que você desejou mal para o seu colega de trabalho? Antes de você dizer para Deus: eu estou chateado com o meu salário, estou chateado com o ambiente aqui, peça perdão pelo seu pecado primeiro. Entre na presença de Deus. Ele está lá te esperando. Ele quer te ouvir. Faça isso, qualquer área da sua vida. Por causa do sangue de Jesus, nós temos confiança na fidelidade de Deus. O que Deus prometeu, Ele cumpriu através de Jesus. E Ele quer cumprir as bênçãos decorrentes do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Você se tornou filho de Deus. Você tem bênçãos que Deus quer derramar sobre a sua vida. Você precisa lembrar que o sangue de Jesus, por causa do sangue de Jesus, você precisa confiar na fidelidade de Deus. E por fim, você tem que lembrar que você é membro dessa igreja. Que aqui não é lugar que você vem lá de vez em quando. Outro dia, uns domingos atrás, com algumas pessoas que têm mais liberdade, cumprimentando antes de começar o culto. E todos que chegam aqui, até 5 minutos antes do culto, eu os tenho cumprimentado. Eu saio de banco em banco, tal, cumprimento, e eu faço isso. E teve um aí que fazia, acho que uns 2 meses que não vinha, não aparecia aqui. E eu cumprimentei e disse: olha, meu irmão, você ainda faz parte da igreja, viu? Você pode vir todos os domingos, pode vir. E eu estou falando isso publicamente agora. Para você que vem lá de vez em quando. Você é da igreja. Você precisa ter comunhão. Nós amamos você. Nós queremos que você esteja aqui na nossa comunhão. Nós queremos orar por você, se você tiver liberdade, para dizer para nós: olha, eu estou passando por essas dificuldades, vamos orar juntos. De vez em quando eu oro com alguém, me procura aqui, vamos orar agora. Coloca a mão no ombro da pessoa e oro com ela. Qualquer irmão pode fazer isso com você. Nós estamos aqui para podermos motivar uns aos outros. Estamos aqui por causa do sangue de Jesus. É por causa dele. Você não está aqui porque eu sou bom. Eu não sou bom. Eu tenho minhas falhas. Você também tem as suas. Você empata comigo. Você não é melhor que eu, nem eu melhor que você. E nós podemos conviver juntos. Na base do amor, na base das boas obras. E lembrando que o sinônimo de amor é perdão. Não é cara feia. Não é ódio. Não é dizer: eu não quero cruzar com ele no corredor. Eu vou embora correndo, que eu não quero que ele fale nem boa noite para mim. Por causa do sangue de Jesus. É que nós temos confiança em entrar na presença de Deus, confiança na fidelidade de Deus, e somos motivados mutuamente, um motivando ao outro. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é a verdade, ela foi anunciada a cada um de nós nesse momento, que o Senhor esteja fazendo a obra no coração de todos quantos vieram aqui, sejam membros dessa igreja ou não. Se tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça a obra na vida dessas pessoas. E aqueles, ó Deus, que ainda não entregaram seu coração para Jesus, que nesta noite eles possam lembrar que Jesus, que o Senhor fez uma promessa para libertar todas as pessoas das garras de Satanás, para que as pessoas não vão para o inferno. Deus mandou Jesus para morrer em nosso lugar, Ele cumpriu a promessa. Ajude quem ainda não aceitou a Jesus, aqui nesta noite, possam acreditar na promessa de que a morte de Jesus lá na cruz do Calvário foi para poder salvá-la. E que nesta hora o Teu Santo Espírito está trabalhando
ela venha conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Pai.